Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Contraturno Digital. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós estamos aqui, para falarmos sobre um novo conteúdo de matemática que vai te ajudar bastante nos teus estudos, tá? Então dá uma olhadinha no conteúdo da nossa aula de hoje. Aí está, ó, aula de número 31, o título é Qual a capacidade? Então a gente vai trabalhar esse título, tá? E o objeto de conhecimento que a gente vai utilizar nessa aula é o volume do cilindro. Nós iremos estudar a capacidade desse cilindro, a gente vai ver como que a gente consegue fazer o cálculo de área, de volume, tá bom? Então a gente vai abordar todos esses conceitos aí nessa nossa aula de hoje, tá bom? Então se liga nessa aula, não perde nenhum detalhe, porque ela vai servir para os teus estudos, tá? Daqui para frente. Vamos lá então? Muito bem, pessoal. Então a gente vai falar agora sobre o volume desse sólido geométrico, que é o nosso cilindro, tá? Observa que o cilindro ele tem algumas dimensões. Nós temos, por exemplo, o raio da base, tá? E temos a altura desse cilindro. Então observa que, como nós temos uma área de base e temos uma altura, logo nós conseguimos ocupar toda a capacidade desse sólido geométrico, desse cilindro, ok? Então, a capacidade desse objeto, desse sólido, ele vai depender exclusivamente da área dessa base, Veja que quanto maior for a área dessa base, mais quantidade de alguma coisa eu vou conseguir colocar dentro desse sólido. Eu posso colocar água, posso colocar grãos, qualquer coisa. Então, a capacidade dele está diretamente relacionada, primeiro, à base, e segundo, à altura, porque quanto mais alto for o cilindro, mais capacidade ele vai ter. Observa que tudo isso está provado matematicamente através dessa equação aqui, ó. Volume é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura, ou seja, é uma equação que ela é diretamente proporcional. À medida que eu aumento o valor do raio, o volume também aumenta. À medida que eu aumento a minha altura, o volume também aumenta, tá? Então, multiplicando todos esses valores aqui, eu consigo obter aí o volume desse meu cilindro, beleza? Observa também, gente, que esse cilindro ele tem uma área lateral. Dá uma olhadinha nessa animação aqui, ó, onde nós temos o seguinte, Essa altura ela pode ser planificada, igual como nós estamos vendo na animação. Eu posso pegar esse cilindro e abrir ele, Quando eu abro esse cilindro, olha só, eu obtenho essa figura aqui, Um retângulo, onde nós temos aqui uma área, tá? Essa área dessa figura pode ser calculada, através dessa fórmula aí, ó. 2πr, vezes a altura, ok? E aí nós temos aqui embaixo as variações também, ó. πr ao quadrado, πr ao quadrado também. Então, você está verificando que para eu calcular esse volume, eu posso imaginar esse cálculo com a figura planificada, como se eu cortasse o cilindro ao meio, e abrisse esse sólido geométrico. Abrindo ele, eu tenho a planificação desse sólido, tá? Que eu consigo ter uma ideia melhor de toda a sua área, tá? Muito bem, pessoal, vamos ver mais algumas definições sobre o cilindro. Nós temos dois tipos de cilindros, tá? Aqueles que são retos e os que são oblíquos. Olha só a definição, Um cilindro pode ser classificado como reto ou oblíquo, dependendo do seu formato. Para definir essa classificação, imagine o segmento, paralelo à reta R, tá? Da definição do cilindro, cujas extremidades são o centro do círculo C, e o plano beta. Esse segmento de reta é chamado de eixo do cilindro. Então, o que ele está querendo dizer com isso?
que para ele ser um cilindro reto, tá? Esse segmento de reta, tá? Esse eixo do cilindro, ele precisa estar perpendicular à base desse cilindro. E aí a gente precisa se lembrar da definição de perpendicular. Perpendicular é todo aquele segmento de reta, né, que faz ali um ângulo de 90 graus com a base, né, ou com uma outra reta ali na horizontal, tá? Então, para ele ser, de novo, né, para ele ser um cilindro reto, esse eixo precisa estar perpendicular à sua base. E aí nós temos aqui uma pequena ilustração, né, que mostra exatamente a diferença entre esses dois tipos. Eu tenho ali um cilindro reto e um cilindro oblíquo, tá? Esse da tua direita é o cilindro oblíquo. Observa que ele tem uma leve inclinação para o lado, tá? Então essa inclinação, né, o torna oblíquo. Observa que o da esquerda ele já está bem em pezinho, né? Ou seja, o seu eixo ele está perpendicular ali à sua base, tudo bem? Bom, pessoal, nós já vimos aí toda a definição, né? Já sabemos que um cilindro possui ali a sua base, ele possui uma altura, né? O volume desse cilindro ele vai depender tanto da base quanto da sua altura. Nós vimos também que esse cilindro ele possui uma área lateral, ele possui uma área de base, né? Agora chegou a hora da gente colocar em prática, tá? Todos esses conceitos que nós acabamos de ver. Veja que nós temos aqui uma pequena aplicação, né, que diz o seguinte, olha aí, ó, determine o volume de um cilindro, tá, que possui raio de base medindo 5 centímetros, tá, e altura medindo 6 centímetros. Então veja, ele nos deu aí, ó, duas informações vitais, tá, para a gente fazer esse cálculo. Ele deu ali o seu raio, né? E deu também a sua altura. Então, com essas duas informações, a gente vai determinar o volume desse cilindro, tá? O que pode acontecer, né, em alguns casos, ele dá, por exemplo, o valor do diâmetro dessa base. Só que nós, né, já sabemos que o diâmetro ele sempre vai ser 2 vezes o valor do raio. Então, se ele te der ali um diâmetro igual a 10 centímetros, por exemplo, você já vai estar esperto, né? E vai saber que o raio vai ser igual a 5 centímetros. Então não vacila nessa parte, tá? Se ele der diâmetro, você tem que dividir ao meio, né? Para você poder utilizar ali na fórmula para o cálculo do nosso volume, beleza? Olha só, pessoal, como é que vai ficar resolvida essa questão, então. Veja que nós temos aí as informações que nós precisamos, né? Ele já deu a informação direta, que foi a medida do nosso raio, igual a 5 centímetros, né? Olha só, raio de base medindo 5 centímetros. Nesse caso não foi preciso a gente dividir por 2, né? Porque ele não deu o diâmetro, ele já deu direto ali o raio, beleza, menos um trabalho para nós. O que pode acontecer também é de a informação vir em unidades diferentes. Veja que tanto o raio quanto a altura está em centímetros. Mas ele poderia ter dado, por exemplo, o raio em decímetros e a altura em centímetros. Então, nesse caso, nós teríamos que transformar tudo para a mesma unidade, tá? Tem que ficar esperto com essa questão também. Ou transformar tudo para decímetro, ou transformar tudo para centímetro. Sempre trabalhando na mesma unidade, beleza? Nesse caso aí, ele já deu tudo na mesma unidade, tá show de bola. A gente vai só fazer aí as devidas multiplicações. Então, nós vamos utilizar, ó, essa equação aí, né, que nós já vimos, volume é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Vezes a sua altura, ok? Então, a fórmula, né, para a gente calcular o volume do cilindro sempre vai ser essa daí, beleza? Você já sabe que o π vale 3,14, né? O que pode acontecer também é lá nas respostas no exercício, você ter lá as alternativas em radiano. Então nesse caso não precisa você substituir por 3,14, você deixa na forma de radiano mesmo, tá bom? Então vamos lá fazer as substituições. Então eu tenho π, né, vezes 5 elevado ao quadrado. O raio, como vale 5, né, você vai fazer 5 elevado ao quadrado vezes a sua altura, que nesse caso aí vale 6 centímetros. E aí a gente resolve essa potência, olha aí, ó. π vezes 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25, tá? Vezes o valor da altura. E aí no final a gente vai agora apenas multiplicar todos os valores aí, tá?
ou seja, 25 vezes π vezes 6. Nesse caso aí, a gente vai multiplicar só 25 vezes 6, porque a resposta ela vai ser deixada mesmo em radiano, tudo bem? Então, no final nós teremos aí 150 π centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Muito bem, já temos todos os conceitos, já sabemos como a gente calcula o volume de um cilindro, agora vamos para o nosso aplicando. Muito bem, então aí está o nosso aplicando, uma questão da VUNESP, e ela diz o seguinte: uma pessoa comprou 1 litro de leite e após beber certa quantidade, colocou o restante dele em uma caneca de alumínio na forma de um cilindro circular reto, com 10 centímetros de diâmetro interno, conforme ilustra a figura. Então observa que nós já precisamos fazer alguns cálculos aí da questão do nosso raio. Como ele deu a informação 10 centímetros de diâmetro, nós sabemos que o diâmetro ele é o dobro do raio, ou ainda o raio é metade do diâmetro. Então nesse caso a gente vai dividir esse 10 por 2 para a gente poder obter o nosso raio, que nesse caso vai ser igual a 5. Muito bem, então aí está a nossa ilustração, diâmetro ali 10, logo nós sabemos que o raio dessa base aí do cilindro vai ser igual a 5 centímetros, tá? Vamos continuando aí com o restante da questão. Sabe-se que o leite, ao ser colocado na caneca, atingiu a altura de 8 centímetros. Então a caneca ela não foi totalmente cheia, foi apenas ali 8 centímetros de coluna de líquido, tá? Pode-se concluir corretamente que a quantidade de leite que a pessoa havia bebido antes de colocá-lo na caneca era... E aí nós temos as opções, tá? Temos as 4 opções aí. E aí, o que você acha? Qual dessas opções é a opção correta? A opção correta é a letra C, ok? Ou seja, 400 ml de leite. Mas por que dá 400 ml? Vamos ver o cálculo então? Olha só. A gente vai começar calculando o volume dessa caneca, o volume desse cilindro. Nós já sabemos que para calcular o volume a gente vai utilizar essa equação, π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Nós já temos todas essas informações. Veja que ele deu o raio, que é igual a 5 centímetros. Na verdade ele deu o diâmetro, mas a gente converteu para encontrar o raio, que ficou 5 elevado ao quadrado, vezes a altura, vezes o valor de π. 8 nesse caso aí é o valor da altura. E aí nós vamos multiplicar esses valores. Primeiramente nós vamos resolver essa potência, 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25, vezes 8 vezes o valor de π. Multiplicando 25 vezes 8, a gente obtém 200 π. E aí esse π, nesse caso aí, ele vai valer apenas 3, ele não vai valer 3,14, tá? Apenas 3 para facilitar ali o cálculo. Então, nesse caso, o volume vai ser igual a 600 centímetros cúbicos, tá? Esse é o volume da nossa caneca. Muito bem, mas aí está faltando a segunda parte aqui do nosso cálculo. Sabemos que 600 centímetros cúbicos mais é igual, é equivalente a 0,6 decímetros cúbicos ou ainda 0,6 litros. Pelo enunciado inicialmente, tínhamos 1 litro de leite, ou seja, 1000 ml, Como após beber certa quantidade de leite sobrou 0,6 ml, 0,6 litros, perdão, então sabemos que foram bebidos 400 ml ou 0,4 litros de leite. Portanto, a resposta correta, letra C, 400 ml. Beleza, pessoal? Show de bola, Então vamos lá para as nossas considerações finais. Bom, pessoal, nessas nossas considerações finais eu trouxe aqui para nós um resumo de tudo aquilo que nós falamos sobre os cilindros, tá? Basicamente nós tratamos aí sobre o volume. E aí observe que o volume de um cilindro, para a gente determiná-lo, a gente precisa de duas informações básicas, vitais, tá? Que é a altura desse cilindro e o seu raio, tá? Então observa que o cálculo ele vai ser feito
utilizando a nossa equação, né, para o cálculo do volume do cilindro. E aí nós temos aqui um exemplo, né, de um cilindro que tem ali uma altura igual a 10 centímetros e raio igual a 3,1 centímetros, por exemplo, né? Para a gente encontrar o volume desse sólido geométrico, a gente vai multiplicar todos esses valores. Então você vai substituir, né, todos os valores na fórmula, né, para o cálculo do cilindro, tá? Então observa que nesse exemplo específico aí nós substituímos todos os valores, resolvemos a potência, né? E ao final nós chegamos ali em 301,7 centímetros cúbicos, tá? Então foi basicamente isso que nós aprendemos na nossa aula de hoje. E se você gostou desse conteúdo, tá? Compartilha nas redes sociais e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Bons estudos a todos. Pessoal, esse daí foi o nosso contraturno e até uma próxima oportunidade.